A história de hoje é um relato que foi enviado ao nosso e-mail. E se você também tem uma história sombria que viveu, nos envie sua história no e-mail ao final do vídeo. Sou a Geis. Tenho 29 anos, moro sozinha e trabalho como barista num café aqui em Portland. Minha rotina é bem tranquila, mas hoje foi um daqueles dias que parece que o universo está tentando me dar um recado. Sabe quando você sente que algo está fora do lugar, mas não consegue entender o que é? Pois é, foi assim o dia todo. Acabei ficando até mais tarde no trabalho porque o sistema do caixa deu problema, e eu tive que fechar tudo manualmente. Quando finalmente saí, já estava escuro e as ruas estavam praticamente vazias. Eu moro a uns 15 minutos a pé do café, então, normalmente, a caminhada é tranquila. Gosto de ouvir música enquanto caminho, ajuda a relaxar depois de um dia cheio. Mas hoje foi diferente. Logo que virei a esquina da rua principal, senti que tinha algo errado. Não sei explicar, mas parecia que alguém estava me observando. Primeiro, achei que fosse coisa da minha cabeça, resultado do cansaço. Continuei andando, mas não conseguia me livrar da sensação de que tinha alguém ali, me seguindo. Olhei por cima do ombro algumas vezes, mas não vi nada. A rua estava vazia, só eu e os postes de luz piscando. Foi quando eu ouvi um som baixo, como passos, mas lentos e cuidadosos. Eles paravam sempre que eu parava, como se quem quer que fosse não quisesse ser descoberto. Meu coração começou a acelerar, e a primeira coisa que me passou pela cabeça foi aumentar o ritmo e chegar logo em casa. Mas algo me dizia que se eu começasse a correr, isso só pioraria as coisas. Continuei andando, tentando manter a calma, mas estava difícil. O som dos passos continuava atrás de mim, mantendo a mesma distância, sem nunca se aproximar demais. Isso só aumentava a minha ansiedade. Pensei em ligar para alguém, mas meu celular estava enterrado na bolsa, e eu não queria parar para procurar. Virei mais uma esquina, e dessa vez olhei para trás de novo, mais rápido, tentando pegar quem quer que fosse de surpresa. Mas não havia ninguém lá. O que não fazia sentido, porque os passos ainda estavam lá, agora mais próximos. A rua por onde eu estava andando é dessas bem tranquilas, cheia de casas antigas, com árvores grandes que fazem sombra durante o dia. Mas à noite, com aquelas luzes fracas dos postes, as sombras pareciam se esticar e se mover de formas que não eram normais. Fiquei com a impressão de que as sombras estavam me cercando, fechando o cerco. Puxei meu casaco mais perto do corpo, como se isso pudesse me proteger de alguma coisa, e apressei o passo. Faltavam uns 5 minutos para chegar em casa, mas com cada passo, a sensação de que algo estava errado só aumentava. Os passos atrás de mim agora estavam mais rápidos, acompanhando o meu ritmo. Estava ficando difícil controlar o pânico. Foi aí que eu ouvi, bem claro, o som de uma respiração. Não era minha, disso eu tenho certeza. Era um som pesado, meio arrastado, como se alguém estivesse lutando para respirar. Eu parei de andar de repente, quase sem pensar, e os passos pararam também. Tudo ficou em silêncio por um segundo que pareceu uma eternidade. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza que qualquer um poderia ouvi-lo. Olhei ao redor, tentando entender de onde vinha aquilo. Mas não havia nada além de sombras e o som distante do trânsito. Mesmo assim, eu sabia que não estava sozinha. Aquilo que estava me seguindo estava perto, muito perto, e só estava esperando a hora certa para fazer o que quer que fosse. Foi nesse momento que eu soube, sem sombra de dúvida, que precisava chegar em casa o mais rápido possível. Não importava mais se eu ia parecer uma maluca, se eu precisava correr ou gritar por ajuda. Alguma coisa, ou alguém, estava me caçando, e eu não podia ficar ali parada esperando para descobrir o que era. Comecei a andar mais rápido, quase correndo, e os passos atrás de mim acompanharam, sempre à mesma distância, sempre no mesmo ritmo. E foi aí que a verdadeira perseguição começou. Eu sabia que estava sendo seguida, não tinha mais dúvidas. O problema era que, quanto mais eu corria, mais o pânico crescia dentro de mim. As ruas que eu conhecia tão bem durante o dia agora pareciam um labirinto,
e as sombras das árvores e dos postes de luz criavam formas que pareciam ganhar vida própria. Meus passos ecoavam no asfalto, mas o som que me apavorava era o dos passos que seguiam logo atrás, sempre na mesma distância, nunca mais perto, mas também nunca mais longe. Eu sentia uma presença, mas toda vez que olhava para trás, não via ninguém. Aquilo me deixava ainda mais nervosa. Parecia que o ar ao meu redor estava ficando mais denso, mais difícil de respirar. Minha mente estava em um turbilhão, tentando encontrar uma explicação racional, mas não havia nada que explicasse o que estava acontecendo. Decidi pegar um atalho, uma viela estreita que eu conhecia bem. Durante o dia, era um caminho tranquilo, mas à noite, parecia o cenário de um filme de terror. As paredes altas dos prédios de tijolos ao redor criavam um eco estranho, amplificando cada som, tornando impossível dizer de onde vinha. Mas eu precisava cortar caminho, chegar em casa mais rápido. Entrei na viela sem hesitar, mesmo com o medo crescendo a cada passo. Os passos atrás de mim continuaram, mas dessa vez, algo mudou. Eles começaram a se aproximar, lentamente, mas sem dúvida, estavam mais próximos. Era como se quem quer que fosse estivesse jogando comigo, brincando com o meu desespero. No meio da viela, ouvi um som que me fez parar. Era um arranhar, como se algo estivesse raspando contra o concreto das paredes. Me virei de uma vez, esperando ver alguém ali, mas não havia nada. Apenas as sombras, agora mais densas e ameaçadoras. Meu coração estava batendo tão forte que eu sentia o sangue pulsando nos ouvidos. Foi então que vi uma sombra diferente das outras, mais densa, mais viva. Ela estava se movendo, deslizando pelas paredes como uma mancha de escuridão. Parecia impossível, mas era real, e estava vindo na minha direção. A respiração pesada que eu tinha ouvido antes agora era mais alta, como se estivesse bem atrás de mim, quase tocando meu pescoço. Eu sabia que tinha que correr, mas minhas pernas estavam presas, como se o chão tivesse virado areia movediça. Forçando cada músculo do meu corpo, consegui dar um passo para trás, depois outro, até que finalmente consegui me virar e começar a correr de novo. Os passos atrás de mim se tornaram uma correria, como se aquilo soubesse que eu estava prestes a escapar. Finalmente, vi a luz no fim da viela. Minha rua estava a poucos metros de distância, e a visão da minha casa, com as luzes acesas, me deu um último impulso de energia. Saí da viela em disparada, sem olhar para trás, e corri o mais rápido que pude. Os passos pareciam estar tão perto agora que eu sentia o chão vibrar com o peso deles. Cheguei na porta da minha casa quase tropeçando, minhas mãos tremendo tanto que foi difícil pegar as chaves. Atrás de mim, os passos pararam. O silêncio tomou conta do lugar, mas eu sabia que não estava segura ainda. Com esforço, consegui abrir a porta e entrar, batendo a porta atrás de mim com toda a força que tinha. Tranquei todas as fechaduras, quase quebrando meus dedos no processo. Fiquei ali, encostada na porta, tentando recuperar o fôlego. Tudo estava em silêncio. Lá fora, nada se movia, mas eu sabia que não estava sozinha. Alguma coisa tinha me seguido até ali, e estava do lado de fora, esperando. Eu estava parada no meio da sala, tremendo da cabeça aos pés, enquanto olhava para a figura na calçada. Era como se todo o medo que eu sentia tivesse se condensado naquela presença, e a coisa mais assustadora é que ela parecia saber disso. Karen ainda estava na linha, tentando me acalmar, mas suas palavras mal faziam sentido na minha cabeça. Eu só conseguia focar naquela figura do lado de fora,
me encarando. Jace, eu tô indo pra aí agora, ok? Só, fica calma, não faz nada estúpido. A voz da Karen soava distante, quase como se estivesse sendo abafada pelo pânico que tomava conta de mim. Eu sabia que não podia ficar ali, esperando. A figura estava parada, mas parecia se alimentar do meu medo, como se quanto mais apavorada eu ficasse, mais forte ela se tornava. Cada fibra do meu ser me dizia para correr. Mas para onde? Eu estava em casa, o lugar onde deveria me sentir segura. Mas isso não significava nada agora. Karen, e you to Tomato. Acho que essa coisa não vai embora, eu disse, minha voz saindo fraca, quase um sussurro. Jace, escuta, só fica aí dentro. Tranca tudo e não sai, ok? Eu vou chegar aí rapidinho, ela respondeu. Mas eu já sabia que só ficar ali esperando não ia resolver nada. Eu olhei de novo pela fresta da cortina. A figura continuava lá, imóvel, mas agora parecia mais próxima, como se o espaço entre nós estivesse encolhendo. Respirei fundo e decidi que não podia mais fugir. Eu não sabia o que aquela coisa era, mas sabia que, de alguma forma, tinha que enfrentá-la. Talvez fosse a única maneira de acabar com aquilo. Deixei o celular cair no sofá e caminhei em direção à porta da frente. Cada passo parecia pesar 1 tonelada, como se o ar estivesse se tornando mais denso ao meu redor. Quando cheguei à porta, hesitei por um segundo, com a mão na fechadura. Sabia que, se abrisse aquela porta, não teria mais volta. Mas eu estava cansada de fugir. Com um último suspiro, destranquei a porta e a abri devagar. O ar frio da noite me atingiu como um soco, me fazendo estremecer. Lá fora, a figura ainda estava lá, agora bem no meio da minha calçada. Ela não tinha rosto, não tinha uma forma definida. Era mais como uma sombra condensada, algo que não deveria existir nesse mundo. Dei um passo para fora, sentindo o chão frio contra meus pés descalços. Meu coração estava batendo tão forte que parecia que ia explodir, mas eu continuei. A figura não se mexeu, apenas ficou lá, como se estivesse esperando por mim. A respiração pesada que eu tinha ouvido antes agora era mais clara, como se estivesse ao meu redor, me envolvendo. Quem é você? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava, mas ainda assim, mal foi um sussurro. A figura não respondeu, mas senti uma mudança no ar, como se ela estivesse se preparando para algo. O medo dentro de mim estava quase paralisante, mas eu continuei andando em direção à figura, cada passo me levando mais perto do desconhecido. Quando estava a poucos metros de distância, parei. A figura parecia tremer, suas bordas se desfazendo e se reconstruindo, como uma chama fraca. Foi então que eu percebi que, o que quer que fosse, estava com medo também. E foi nesse momento que tudo começou a fazer sentido. O medo que eu sentia não era só meu, era dela também. De alguma forma, estávamos ligados, alimentando o pavor uma da outra. Eu não tenho medo de você, falei, mais para mim mesma do que para ela. E, quando disse isso, algo dentro de mim começou a mudar. O pânico que me dominava começou a diminuir, sendo substituído por uma sensação de determinação. Não era mais uma vítima, mas alguém que estava disposta a lutar. A figura tremeu mais forte, como se estivesse lutando contra alguma coisa. Eu dei mais um passo em frente, agora tão perto que podia sentir a energia fria emanando dela. Podia ver que era instável, frágil. Eu estava ganhando. Vai embora, sussurrei, e estendi a mão em direção à figura. Senti uma resistência, como se tivesse tocado em algo feito de argelado,
mas continuei, forçando minha vontade contra ela. Por um segundo, pareceu que nada ia acontecer. Mas então, a figura começou a se dissipar, a sombra se desfazendo no ar, como fumaça sendo levada pelo vento. A respiração pesada foi ficando mais fraca, até desaparecer por completo. E então, tudo estava em silêncio. Fiquei ali, parada na calçada, sentindo o frio da noite contra minha pele, mas o pânico tinha sumido. A figura não estava mais lá. Eu não sabia o que tinha acontecido, mas sabia que, de alguma forma, tinha vencido. Voltei para dentro de casa, fechando a porta com cuidado. Minhas mãos ainda tremiam, mas agora era de alívio. Peguei o celular e ouvi a voz de Karen ainda chamando meu nome. Eu a tranquilizei, dizendo que estava tudo bem, que a coisa tinha ido embora. Não contei os detalhes. Como eu poderia explicar algo que eu mesma mal conseguia entender? Naquela noite, dormi com todas as luzes acesas, mas sem aquele sentimento de terror que me dominava antes. Não sabia se aquela coisa iria voltar, mas sabia que, se acontecesse, eu estaria pronta. Afinal, eu tinha enfrentado o meu maior medo e saído vitoriosa. Eu sou o Mike. Tenho 42 anos e sou motorista de ônibus há quase 20. Dirijo o turno da noite aqui em Detroit, o que significa que já vi de tudo. Bêbados, gente perdida, e até alguns que você só encontra em filme de terror. Mas, na maioria das noites, é só eu, o ônibus e as ruas vazias. Essa noite começou como qualquer outra. Peguei o ônibus no terminal, fiz meu check de rotina e saí para minha rota. Era uma noite fria e tranquila, do jeito que eu gosto. Poucos passageiros subiam, só alguns trabalhadores cansados voltando para casa. A maioria dormia durante a viagem, deixando o ônibus em silêncio. Mas aí, algo estranho aconteceu. Lá pela meia-noite, quando estava numa parte mais deserta da cidade, vi uma figura na beira da estrada, acenando para mim. Eu parei, como sempre faço. Quando a porta se abriu, um homem subiu. Ele era alto, vestindo um casaco preto que parecia absorver toda a luz ao redor. Não disse uma palavra, só entrou, pagou a passagem e foi sentar lá no fundo. Eu não dei muita bola no começo. Já levei gente esquisita antes. Mas havia algo nesse cara que me incomodava. Talvez fosse o jeito que ele andava, lento, quase arrastado. Ou talvez fosse o silêncio completo que ele mantinha, sem nenhum resmungo ou suspiro. De qualquer forma, continuei a dirigir, tentando ignorar aquela sensação estranha. Depois de algumas paradas, percebi que ele não descia em nenhuma. Ele só ficava lá, no fundo, olhando pela janela. A essa altura, eu já estava começando a ficar desconfortável. Mas o pior ainda estava por vir. O ônibus foi ficando cada vez mais vazio. O último passageiro, uma senhora idosa, desceu perto de um hospital, deixando apenas eu e o estranho no fundo do ônibus. A essa altura, já estava me perguntando por que ele ainda estava ali. Minha rota estava quase no fim, e ele não tinha dado sinal de que iria descer. Olhei pelo espelho retrovisor e percebi que ele estava me observando. Não de uma maneira normal, sabe? Mas com um olhar fixo, intenso, como se estivesse esperando alguma coisa. Meu estômago deu um nó. Tentei não pensar muito nisso e continuei dirigindo, mas a sensação de que algo estava errado só aumentava. Então, do nada, o ônibus começou a fazer barulhos estranhos, como se algo estivesse raspando no fundo. Isso me deixou em alerta.
Reduzi a velocidade e olhei de novo pelo retrovisor. O homem não se moveu. Parecia que ele nem notava os barulhos, o que só fez meu nervosismo aumentar. O barulho continuou, como se alguém estivesse arranhando o chão do ônibus com unhas longas. Decidi parar e checar o que estava acontecendo. Puxei o ônibus para o acostamento. Liguei as luzes internas e me levantei para investigar. Dei uma olhada nos corredores e, como esperado, não havia nada no chão que pudesse estar fazendo aquele som. Olhei para o passageiro e, por um segundo, juro que vi ele sorrir. Não era um sorriso amigável, mas algo sinistro, como se ele soubesse algo que eu não sabia. Senti um calafrio correr pela minha espinha. Decidi que era melhor voltar para o volante e terminar a rota o mais rápido possível. Mas quando comecei a andar de volta, ouvi o barulho de novo, mais forte dessa vez, e percebi que estava vindo debaixo do ônibus. A essa altura, eu estava começando a pensar que aquele passageiro tinha algo a ver com aquilo. E a ideia de ficar preso ali com ele, em um ônibus parado no meio da noite, começou a me assustar de verdade. Voltei para o meu assento, tentando parecer calmo, mas minhas mãos tremiam enquanto segurava o volante. Liguei o ônibus de novo, mas antes que eu pudesse engatar a marcha, as luzes piscaram e se apagaram, deixando o ônibus na escuridão. Meu coração quase saiu pela boca. Olhei para o fundo do ônibus, mas o passageiro não estava mais lá. Ele tinha sumido. Comecei a suar frio. Tentei ligar o ônibus de novo, mas ele não respondia. Tudo o que eu conseguia ouvir era aquele barulho arranhando debaixo do ônibus, agora mais alto, como se algo estivesse prestes a arrebentar. De repente, senti uma presença atrás de mim. Não tive coragem de me virar, mas sabia que ele estava lá. Podia sentir seu olhar queimando a parte de trás da minha cabeça. Eu estava paralisado de medo, sem saber o que fazer. Foi quando ouvi uma voz, baixa e gutural, que parecia sair de todos os cantos ao mesmo tempo. Você não deveria ter parado, Mike, ela disse, e meu sangue gelou. Não sei como ele sabia meu nome, mas naquela hora, isso não importava. O ônibus começou a tremer, e o barulho de arranhões se transformou em um ruído ensurdecedor. Sentia como se o ônibus estivesse sendo rasgado por dentro. Então, de repente, tudo parou. O silêncio tomou conta novamente, mas eu não ousava me mover. Finalmente, criei coragem para olhar pelo espelho retrovisor, mas o que vi lá me deixou congelado. O ônibus estava vazio, completamente vazio, como se ninguém jamais tivesse estado lá. A única coisa que restava era um leve cheiro de enxofre no ar. Sem pensar duas vezes, saí correndo do ônibus, deixando tudo para trás. Chamei um táxi e fui direto para casa, sem olhar para trás. Naquela noite, eu decidi que nunca mais ia dirigir o turno da noite. Nunca soube o que aconteceu realmente naquela noite, mas uma coisa eu tenho certeza. Aquele passageiro não era deste mundo, e eu tive sorte de sair vivo dessa. Vou ser direto, sou um cara comum. Nada de extraordinário na minha vida, exceto que trabalho num escritório no centro de Seattle, num desses prédios que parecem tocar o céu. Todo dia, minha rotina é a mesma. Chego, passo meu crachá na recepção, pego o elevador e subo até o 18º andar. Nunca fui muito de pensar sobre o elevador. Sabe? Era só uma parte chata do dia, aquele tempinho morto entre o térreo e o escritório. Pelo menos, até o dia em que as coisas mudaram. Então, naquele dia em particular, estava tudo normal. Entrei no elevador como sempre, estava sozinho, o que não era incomum. Apertei o botão do meu andar e fiquei olhando para os números subindo no painel.
Típico, né? Mas, do nada, o elevador deu uma travada. Não foi aquele parar suave, mas um tranco seco, quase como se tivesse batido em algo invisível. O painel de controle apagou por um segundo, e as luzes começaram a piscar. No começo, pensei que fosse só uma falha momentânea, um problema elétrico ou sei lá o quê. Mas aí, veio aquele silêncio. Um silêncio que não era normal. Era pesado, como se o próprio ar tivesse ficado mais denso. E então, eu senti. Não sei explicar exatamente, mas era como se alguém ou algo estivesse ali comigo. Não vi nada, mas senti uma presença. Eu fiquei parado, congelado no lugar, tentando não surtar. Tentei pensar racionalmente, tipo ok, é só uma pane no sistema, daqui a pouco isso passa. Mas aí as luzes piscaram de novo, mais rápido dessa vez, e eu percebi que tinha algo mais acontecendo. Não era só um problema técnico. A respiração. Foi aí que começou. Ouvi uma respiração pesada, lenta, que não era a minha. Meus pulmões estavam quase parando, tentando captar qualquer som, então eu sabia que aquilo não vinha de mim. Era um som baixo, mas definitivamente estava lá. Fechei os olhos por um segundo, pensando que talvez fosse só minha cabeça pregando uma peça, mas não ajudou em nada. O som estava lá, e parecia estar ficando mais próximo. Eu tentei manter a calma, tipo, seja racional, cara, não tem nada aí. Mas a verdade é que meu coração estava batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. As paredes do elevador pareciam estar se fechando, como se o espaço estivesse encolhendo, e aquele som de respiração continuava, cada vez mais alto. Pensei em apertar o botão de emergência, mas minha mão parecia grudada na lateral do elevador. O medo me paralisou. E aí, como se quisesse me dar um susto final, o elevador deu um pequeno solavanco, como se algo ou alguém tivesse empurrado. Foi o bastante para me fazer soltar um palavrão alto, quase num reflexo. Mas ainda assim, não vi nada. Não havia ninguém lá, pelo menos ninguém que eu pudesse ver. Por um momento, pensei que o elevador ia despencar. Senti aquela queda no estômago, mas o elevador se manteve parado. Eu estava preso ali, sozinho, ou talvez não tão sozinho assim. E foi nesse ponto que eu percebi que, por mais absurdo que parecesse, tinha alguma coisa errada. Algo que ia muito além de um simples problema técnico. Algo que eu sabia, instintivamente, que não queria descobrir. Fiquei ali, esperando. Cada segundo parecia uma eternidade, e aquela respiração pesada continuava, como se estivesse me rodeando. Foi só quando o elevador finalmente deu sinal de vida de novo, subindo lentamente, que o som começou a desaparecer. As luzes voltaram ao normal, e o painel acendeu, mostrando os andares passando. As portas se abriram no meu andar, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que tinha algo muito errado. Porque aquela sensação de estar sendo observado. Ela não foi embora. E mesmo agora, sempre que estou sozinho no elevador, sinto aquele mesmo frio na espinha, como se alguma coisa estivesse esperando a hora certa para voltar. Então, quando as portas do elevador se abriram, eu deveria ter sentido alívio, certo? Normalmente, sairia do elevador sem pensar duas vezes, pronto para começar o dia de trabalho. Mas, naquele dia, algo me fez hesitar. Eu fiquei ali, parado, meio que esperando que meus sentidos voltassem ao normal. Só que a sensação de que algo estava errado continuava grudada em mim, como uma sombra que eu não conseguia sacudir. Saí do elevador meio relutante, mas antes que pudesse dar mais que alguns passos, ouvi um barulho baixo atrás de mim. Olhei por cima do ombro, e as portas estavam fechando, mas rápido demais, como se o elevador estivesse com pressa de ir embora. Isso me deu uma sensação estranha, tipo, o que acabou de acontecer? Eu continuei andando pelo corredor, tentando colocar aquilo para trás, mas cada passo que eu dava parecia mais difícil que o anterior. Meu coração ainda estava batendo rápido, e eu sentia como se estivesse sendo seguido, mas não por alguém que eu podia ver. Era mais como se uma presença estivesse grudada em mim, acompanhando cada movimento que eu fazia. Cheguei na porta do escritório, e mesmo a recepcionista,
que sempre estava de bom humor, parecia diferente naquele dia. Ela olhou para mim com uma expressão de quem notou que algo estava estranho. Eu tentei sorrir e fingir que estava tudo bem, mas a verdade é que eu estava longe disso. Passei o resto do dia tentando me concentrar no trabalho, mas minha mente estava presa naquele elevador, naquele momento bizarro. Eu revisava tudo na minha cabeça, tentando encontrar alguma explicação lógica. Talvez fosse só cansaço, ou uma brincadeira da minha cabeça. Mas, toda vez que me lembrava daquela respiração, meu sangue gelava. Quando deu a hora de ir embora, eu sabia que tinha que pegar o elevador de novo. Tentei pensar em desculpas para evitar, talvez pegar as escadas, mas 18 andares eram demais, e eu sabia que era ridículo fugir. Então, apertei o botão do elevador e esperei. As portas se abriram com um din familiar, e eu entrei, tentando ignorar a ansiedade que subia. Dessa vez, o elevador parecia normal, e eu quase comecei a acreditar que tinha sido só coisa da minha cabeça. As portas fecharam, e ele começou a descer. Mas, quando passou pelo 16º andar, eu senti aquele frio na espinha de novo. O elevador começou a desacelerar, mas de uma forma estranha, irregular, como se estivesse sendo controlado por alguma força que não deveria estar lá. Foi quando eu percebi que não estava sozinho. Aquele som de respiração voltou, mas desta vez era diferente. Era mais forte, mais intenso, e vinha de todas as direções, como se estivesse reverberando nas paredes do elevador. Me virei rapidamente, tentando ver de onde vinha. Mas, como antes, não havia nada lá. Nada visível, pelo menos. E então, o elevador parou bruscamente no 13º andar. As portas não se abriram de imediato, mas eu pude ouvir algo do outro lado. Era como se alguém estivesse lá fora, esperando. O som de passos ecoava no corredor, mas eram passos leves, quase silenciosos. Eu prendi a respiração, tentando ouvir melhor, mas a respiração dentro do elevador ficou mais alta, abafando qualquer outro som. As portas se abriram lentamente, rangendo, revelando um corredor que não deveria estar ali. Eu sabia que estava no prédio errado. As paredes eram de um tom amarelado, sujas, e as luzes piscavam intermitentemente, criando sombras que se mexiam de formas que não faziam sentido. Não queria sair, mas algo me impulsionou para fora, como se estivesse sendo puxado por uma força invisível. Quando dei o primeiro passo, ouvi o elevador se fechando atrás de mim, rápido demais, como se estivesse fugindo. Olhei para trás, mas ele já tinha desaparecido. Eu estava sozinho naquele corredor, e a única coisa que me acompanhava era a sensação de que algo, ou alguém, estava me observando. Eu comecei a andar, cada passo ecoando mais alto do que deveria. O corredor parecia se estender infinitamente, e a cada metro que avançava, o ambiente ao meu redor ficava mais distorcido. As paredes, que já estavam em más condições, agora pareciam apodrecidas, com manchas escuras se espalhando por toda a parte. E aquele som de passos. Ele continuava, sempre à mesma distância, como se estivesse me cercando, me caçando. Foi então que eu vi a sombra no fim do corredor. Não era uma pessoa, mas também não era uma simples mancha na parede. Era algo que se mexia, que parecia ter vida própria, mas não era possível discernir qualquer detalhe. Fiquei paralisado, incapaz de me mover, como se estivesse enraizado no chão. A sombra não se aproximava, mas também não desaparecia. Ela só estava lá, esperando, me observando. Tentei chamar por ajuda, mas minha voz não saiu. Era como se o ar estivesse sendo sugado dos meus pulmões, me impedindo de fazer qualquer som. A sombra então começou a se mexer, lentamente, como se estivesse decidindo o que fazer comigo. E foi aí que o pânico realmente tomou conta. Eu sabia que precisava sair dali, mas cada vez que tentava dar um passo, minhas pernas pareciam ficar mais pesadas. Era como se o chão estivesse tentando me prender, me puxar para baixo. Finalmente, com um esforço extremo, consegui me virar e comecei a correr de volta pelo corredor. Mas o problema é que, não importava o quanto eu corresse, o corredor parecia não ter fim. Foi só quando eu ouvi o som do elevador novamente,
Aquele Jim familiar, que eu soube que tinha uma chance. Olhei para trás, e a sombra estava se movendo mais rápido, se estendendo pelo chão e pelas paredes como uma teia. Sem pensar duas vezes, corri em direção ao som do elevador. As portas estavam abertas, me esperando, e eu me joguei lá dentro. As portas se fecharam imediatamente atrás de mim, e o elevador começou a subir, rápido, como se estivesse fugindo de algo. Fiquei deitado no chão, ofegante, tentando recuperar o fôlego e entender o que tinha acabado de acontecer. A respiração no elevador tinha sumido, mas o medo, esse continuava lá, firme e forte. Quando as portas se abriram no meu andar de verdade, tudo parecia normal. As luzes estavam brilhantes, o corredor estava limpo, e eu podia ouvir o som distante das pessoas conversando nos escritórios. Mas, mesmo assim, eu sabia que alguma coisa tinha mudado. Algo me seguiu naquele elevador, algo que não era deste mundo, e eu tinha a sensação de que isso ainda não tinha acabado. Depois do que aconteceu, eu devia ter corrido dali. Devia ter chamado alguém, pedido ajuda, feito qualquer coisa que uma pessoa sensata faria. Mas a verdade é que, mesmo morrendo de medo, eu sabia que não ia conseguir fugir daquela sensação. Algo tinha se grudado em mim, e parecia que eu estava sendo atraído para o inevitável. Então, depois daquele dia, comecei a evitar o elevador, mas não por muito tempo. No fundo, eu sabia que não adiantava. O problema não era o elevador em si, mas o que ele escondia. E essa coisa estava à minha espera, independentemente do que eu fizesse. Passei uma semana inteira usando as escadas, subindo e descendo os 18 andares como se fosse uma penitência. Mas cada degrau que eu descia ou subia parecia me empurrar de volta para o mesmo lugar de onde eu estava tentando escapar. Na sexta-feira, depois de uma semana de noites mal dormidas e paranoia, eu decidi que não dava mais. Eu precisava encarar aquilo. Não sabia o que era, mas sabia que não podia continuar vivendo assim. Esperei até o fim do expediente, quando a maioria das pessoas já tinha ido embora. Peguei minhas coisas, caminhei até o elevador, e antes que pudesse mudar de ideia, apertei o botão. O elevador chegou mais rápido do que o normal, como se soubesse que eu estava esperando. As portas se abriram com aquele Jim familiar, e eu entrei. Era o mesmo elevador de sempre, mas ao mesmo tempo, parecia diferente. O ar estava pesado, como se o ambiente estivesse carregado com alguma energia estranha. Eu respirei fundo e apertei o botão do térreo, tentando ignorar o fato de que minhas mãos estavam tremendo. O elevador começou a descer, mas logo eu percebi que algo estava errado de novo. Dessa vez, não havia solavancos ou quedas bruscas. Em vez disso, o elevador descia mais e mais, mas os andares continuavam a passar no painel, como se eu estivesse caindo em um poço sem fundo. Não era possível estar descendo tanto assim, mas o painel mostrava números que nunca tinha visto antes. -1, -2, 3, e continuava. Quando o elevador finalmente parou, o número no painel estava em -13. As portas se abriram devagar, e eu fiquei ali, parado, com medo de sair. Mas sabia que não podia ficar parado. O lugar do outro lado das portas não era o prédio onde eu trabalhava. Parecia mais um hospital abandonado, com paredes descascadas, o chão coberto por uma poeira fina e uma sensação de morte no ar. O silêncio era quase ensurdecedor, quebrado apenas pelo som distante de algo pingando. Eu saí do elevador, mesmo sabendo que era uma péssima ideia. O chão rangia sob meus pés, e cada passo ecoava como se estivesse sendo amplificado. O corredor parecia não ter fim, mas eu continuei andando, atraído por uma força invisível que não me deixava parar. As paredes estavam sujas, cobertas de manchas escuras que pareciam estar se movendo, como se o prédio estivesse vivo e respirando. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, comecei a ver portas ao longo do corredor. Estavam todas fechadas, mas cada uma parecia irradiar uma sensação de perigo. A primeira porta à esquerda tinha uma placa que dizia Sala de Operações, mas a tinta estava desgastada, quase apagada. As outras portas também tinham placas, mas os nomes não faziam sentido, como se fossem de outro tempo, de outro lugar.
Passei por uma porta que estava entreaberta, e o cheiro que saiu de lá era insuportável, uma mistura de podre e químico. Espiei lá dentro, e vi algo que não deveria estar ali. Era uma sala de cirurgia, mas os instrumentos estavam enferrujados, cobertos de uma substância escura. E no centro da sala, havia uma mesa, com algo sobre ela coberto por um lençol. Fiquei ali, paralisado, olhando para aquilo, sentindo uma compulsão mórbida de me aproximar e levantar o lençol. Mas, algo dentro de mim gritava para eu não fazer isso. Então, ouvi o som. Aquela respiração familiar, mas dessa vez, era mais alta, mais intensa, como se a coisa que a produzia estivesse bem perto. Senti um calafrio subir pela espinha e, sem pensar duas vezes, saí correndo pelo corredor. As portas começaram a bater enquanto eu passava, como se algo estivesse me perseguindo, tentando me pegar. Cada passo ecoava no corredor, misturado com o som das portas batendo e a respiração, agora alta demais, quase ensurdecedora. Eu não sabia para onde estava correndo, mas meu corpo agia por instinto. Vi uma luz fraca no fim do corredor e corri em direção a ela, rezando para que fosse uma saída. Quando cheguei lá, vi que era uma escada de emergência. Sem pensar, comecei a descer os degraus, um após o outro, o mais rápido que pude, quase tropeçando várias vezes. Mas o problema é que, por mais que eu descesse, parecia que as escadas não tinham fim. Cada vez que chegava ao próximo andar, via a mesma placa indicando -13. Era como se eu estivesse preso em um loop, descendo eternamente sem nunca chegar a lugar nenhum. A respiração continuava a me seguir, ecoando pelas paredes das escadas. Finalmente, number memento de poro desespero, decidi parar. Estava ofegante, suando, e meu coração parecia que ia explodir. Olhei para cima, esperando ver a sombra se aproximando, mas não havia nada. Só o silêncio e a escuridão. Fechei os olhos por um segundo, tentando recuperar o fôlego e entender o que fazer. Foi então que ouvi o som mais aterrorizante de todos. Não era a respiração, mas uma risada baixa, rouca, que ecoava pelas paredes da escada. Ela começou fraca, mas foi crescendo, como se a coisa que me perseguia estivesse se divertindo com o meu medo. Abri os olhos, e o que vi me paralisou. No topo da escada, a sombra estava lá. Não era uma forma definida, mas algo que parecia se estender e se contrair, como uma massa de escuridão viva. Ela começou a descer os degraus, lenta mas inexoravelmente, como se soubesse que eu não tinha para onde ir. Perdi a força nas pernas e caí de joelhos, sentindo que esse era o fim. Não havia saída, não havia escapatória. A sombra continuava a se aproximar, a risada ficando cada vez mais alta, cada vez mais próxima. Fechei os olhos, esperando pelo inevitável. Mas, em vez de sentir o toque gelado da sombra, ouvi o din familiar do elevador. Abri os olhos, e de alguma forma, estava de volta ao elevador do meu prédio. As portas estavam abertas, me mostrando o saguão de entrada. Tudo parecia normal, mas eu sabia que aquilo não era real. Não podia ser. Saí do elevador cambaleando, como se tivesse acabado de acordar de um pesadelo. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. O lugar estava vazio e silencioso, como se o tempo tivesse parado. As portas do elevador se fecharam atrás de mim com um som que parecia mais um suspiro de alívio. Desde então, não usei mais o elevador. Não consigo. O problema é que, mesmo evitando-o, ainda sinto a presença daquilo. Sei que estami esperando. E o mais aterrorizante é que,
De vez em quando, ouço aquele som de respiração pesada, mesmo quando estou em casa, sozinho. E agora, cada vez que ouço o din de um elevador, sinto meu coração parar por um segundo. Porque eu sei que, um dia, terei que voltar lá. E da próxima vez, não sei se vou conseguir escapar.